Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou mostrar como trabalhar com XML Simple Transformation. O que é XML Simple Transformation ou transformações de XML simples? É mais uma forma de você converter o XML em dados e dados em XML. Você basicamente vai mapear campo a campo como você vai ler o dado e como você vai gravar no XML e vice-versa. Esse mapeamento é feito na transação XSLT_tool. Depois a gente vai acessar e eu vou mostrar como funciona essa transação, tá? E agora eu vou explicar o que esse report faz. Aqui eu tenho algumas variáveis que a gente vai usar nesse processo. E eu tenho basicamente dois forms. Um para preencher os dados que a gente vai usar nas conversões. E o outro vai fazer as conversões de fato, tá? A gente vai converter estrutura, tabela interna, estrutura profunda em XML e vice-versa, sempre utilizando transformações. Então vamos lá. O que você faz antes de começar a converter o seu XML em dados no geral e dados em XML? Primeiro você precisa criar as transformações, tá? Ou seja, o mapeamento entre dados e XML e vice-versa. Então a gente vai lá na transação XSLT_tool e vai criar um mapeamento. Eu vou abrir essa transação em tela dividida para a gente ver o reporte e a transação numa tela só. Entrando na transação, ela vai pedir o nome da sua transformação. Eu vou criar aqui a ztest1, clique no botão Create. Ela pede aqui uma descrição, vou deixar o mesmo nome aqui da transformação, mas você pode colocar um texto aqui. E no tipo da transformação, você vai escolher Simple Transformation. Pode dar um OK. Vou deixar como objeto local, porque eu não quero transportar isso. Transformação criada. Agora a gente vai clicar nesse botão, Edit Simple Transformation Graphically, que ele vai abrir o editor para a gente fazer o mapeamento entre os dados e o XML. Abrindo aqui, você tem duas partes, tá? Na esquerda, você vai colocar os seus dados, estruturas, tabelas. E na direita, você vai colocar os seus tags que vão aparecer no XML, tá? Aí você vai ligar os dados com o XML. É aqui que você vai fazer o mapeamento, tá? Então, nesse primeiro exemplo, aqui no report eu já deixei preparado que a gente vai trabalhar com essa estrutura aqui, ó, ls client. Aí o que você vai fazer? Vai pegar o tipo aqui, ó, dela, pega o nome da estrutura, clica aqui com direito no nó root e vai selecionar essa opção, Insert New Root. Aqui no root name você pode colocar data e no type name pode colocar o nome da estrutura que você vai trabalhar. No nosso caso vai ser esse agora, tá? Pode dar um OK. Ele aparece aqui, ó, uma árvore com os dois campos que tem dentro dessa estrutura, tá? Agora a gente precisa criar os tags XML, tá? Para ele saber como que vai ser representado esse XML. Então o que a gente vai fazer? Você vai clicar aqui na raiz da estrutura e vai arrastar para cá. E solta. Aí ele já cria os tags para você a partir dos dados, tá? Abrindo aqui, ele te mostra que vai criar um tag data, que vai ser o tag raiz, tá? Desse XML, com mais dois tags, o KNR e o nome. Então o mapeamento está feito. Agora a gente vai salvar e vai ativar essa transformação. Pronto, transformação salva. Agora a gente vai criar a segunda transformação, tá? A gente vai usar três aqui, ó, no nosso exemplo. Tenho a ztest1, que vai trabalhar com essa estrutura simples de cliente. Tem a ztest2, que vai trabalhar com uma tabela interna. E a ztest3, que vai trabalhar com uma estrutura profunda, tá? Então vamos lá, vamos criar agora o ztest2. Coloque aqui ztest2, criar. Eu vou aqui no assistente, né, para a gente fazer o mapeamento. Vou pegar o nome da nossa tabela interna aqui, ó, o tipo da tabela. Aqui no caso ele está usando a S Airport, tá? Ele está criando uma standard table aqui no código, tá? Mas a gente precisa de um tipo que está lá no dicionário. Então a gente tem que criar um tipo
que seja uma tabela de aeroportos. Eu já criei, só não estou usando aqui no report, mas eu já criei. Então, eu vou clicar com direito aqui, Insert New Route. Eu vou colocar aqui ZS Airport underline T, tá? Eu já criei esse tipo de tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui no dicionário agora. Ó, então é um tipo de tabela que a linha dela é a S Airport, tá? Então é uma tabela simples. Vou dar OK. E ele já aparece aqui, ó, a nossa tabela interna, tá? Aí o que você vai fazer? Vai arrastar essa tabela interna para a parte aqui dos tags XML, tá? Ele já cria aqui o tag raiz com a nossa tabela interna e os campos dela. Vamos salvar, ativar. E a gente vai criar nossa terceira transformação, a ztest3, tá? O ztest3 ele usa a estrutura profunda ls_ordem. Então vou copiar aqui o tipo dela, clica com direito, insert new root, deixa a data e coloca ela aqui. Aí ele já cria aqui, ó. Você pode arrastar aqui o data para esse lado e ele já cria aqui os tags para você automaticamente, tá? Aqui você também pode criar os tags manualmente, tá? Você pode clicar com direito, ó, New Objects, New Element e fazer o mapeamento tudo manual. Você pode criar atributos, mapear tipo um campo desse para um atributo em vez de um tag. Aí você pode fazer o que você quiser, tá? Depois que você faz o mapeamento, é só salvar e ativar. E pronto, mapeamos, criamos, né, na verdade, as nossas 3 transformações, que é o mapeamento. Agora a gente vai trabalhar somente no report, tá? Já criamos aqui as transformações e a gente vai testar esse report para ver a conversão acontecendo. Então vamos lá, vou executar. Primeiro a gente vai preencher os dados que a gente vai usar, né, nesse teste. Então vamos preencher aqui. E agora a gente vai para a parte de conversões. Então vamos lá. Para fazer a conversão, a gente vai usar a instrução callTransformation, passando o nome da nossa transformação, nesse caso a ztest1. No source, você vai passar o nome do nó raiz que você definiu lá no mapeamento, no nosso caso é data. E aqui você vai passar a variável que tem os dados usados na transformação. No caso, a estrutura de cliente, tá? Estou passando aqui. Aqui no result XML, você vai passar a variável que vai receber o conteúdo do XML, tá? Só que essa variável ela vai ser do tipo xstring, vai ser variável binária, tá? Então, crie uma variável xstring, conforme eu fiz aqui, mas depois a gente vai converter essa variável em string, que é o formato que a gente vai conseguir ler o conteúdo desse XML, tá? Beleza, então aqui a gente vai chamar a transformação, ele vai devolver os dados do XML em binário, e depois a gente vai converter isso para texto normal, tá? A gente vai fazer nesse form aqui, que faz a conversão, tá? No caso ele está aqui. Então beleza, ó, vamos analisar aqui. A gente tem os dados do cliente, tá? KUNNR2, nome José da Silva. E a variável que vai receber está vazia, né? Então vou executar aqui, F6. Ele retornou aqui os dados binários, tá? É assim mesmo que aparece. E a gente vai converter isso para string. Então eu vou olhar essa variável e vou executar. Converteu aqui. Vamos olhar como está esse XML. Se aparecer aqui, ó, em branco, você pode tentar outros tipos de visualização, tá? O HTML Browser. Às vezes está bugado aqui também, tá? Mas está aqui o XML, foi gerado corretamente. Agora a gente vai testar XML string para estrutura, tá? Então vamos lá. A gente tem aqui o nosso XML, tá? Que está aqui bonitinho. E a gente quer preencher uma estrutura que tem esses dados do XML. No caso, essa daqui, ó. A gente até limpou aqui nessa instrução.
para poder fazer a conversão, tá? Então, a transformação, ela faz a conversão nos dois sentidos, de dados para XML, né? XML string e XML string para dados, tá? Vamos executar essa conversão. Vou apertar F6, preencher aqui os nossos dados. Então, deu certo trabalhar com estrutura, tá? Estrutura simples. Agora, a gente vai testar com tabela interna. Dessa vez, a gente vai usar a transformação ztest2, passando a nossa tabela interna aqui e convertendo os dados para essa variável aqui binária, a xstring, tá? Então, aqui temos 53 aeroportos aqui. Vou executar a conversão. Gerou aqui a nossa variável xstring. E agora a gente vai converter para string. Vamos dar uma olhada aqui no XML, ó. Então, gerou aqui o tag data. Dentro dele tem cada aeroporto, ó. E dentro do aeroporto tem os campos dele. Beleza? Agora a gente vai fazer o contrário. Vai passar aqui o XML no formato de string e vai receber os dados em formato de tabela interna. Vou executar. Preencheu aqui corretamente. Então, tabela interna deu certo. Agora a gente vai testar estrutura profunda. Temos aqui os dados da ordem, tá? Tem os campos aqui, tem uma estrutura de cliente, uma tabela de item, uma tabela de condições do item, tá? E vamos gerar um XML. Gerou aqui, vou converter para string. E gerou aqui o XML corretamente. Agora a gente vai fazer o contrário, passar a string e receber a estrutura. Vou executar, preencher os campos, tá? Tabela e tudo mais. Concluindo, pessoal, essa é mais uma forma de você converter dados em XML e XML em dados utilizando XML Transformations. Eu vou colocar o link desse report na descrição do vídeo para vocês copiarem para o seu ambiente e testarem com outras estruturas, outras tabelas internas. Mexam lá na transação XSLT_tool, façam mapeamentos ali, você pode usar atributos também, tá? Fazer coisas mais complexas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.